Graça e paz, irmãos. É uma alegria poder chegar perto de você e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem falado, feito, através das nossas vidas e através da sua palavra. Nós agradecemos muito por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos e parasse um pouco e orasse comigo ao Senhor. Senhor Deus, nós rogamos que o Senhor venha completar em nós aquilo que resta da tua graça, venha transformar nossas vidas, venha falar através do teu Espírito, da tua palavra aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, como quem está ouvindo essa mensagem está sentindo nesse momento. Então nós pedimos que a ministração da tua graça seja sobre nós, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, eu ando pensando por que às vezes a gente passa por tantas lutas e dificuldades. Esse tempo atrás, eu estava pensando lá no escritório sobre essa questão de missões e quanta dificuldade financeira é para a gente fazer a obra missionária. Aí você fica pensando, Senhor, onde é que está o erro? Por que não tem dinheiro suficiente? Será que estou em pecado? Será que o diabo é mais forte do que o teu poder? Então por que temos tantos problemas, tantas lutas? Tempo atrás uma senhora chegou para mim contando de uma tragédia na sua casa, na sua família, em que pessoas entraram na sua casa e mataram a sangue frio o seu filho. Por que passa-se por isso? Por que tantos crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, passam por lutas e tribulações? Por que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele passou por açoites, foi fustigado com vara, foi dado como morto, foi apedrejado, naufrágios? Por que passa-se nesses homens e mulheres de Deus tantas lutas e tribulações? Por que a gente sofre? Há tantas palavras por aí de hoje em dia que às vezes até a gente fica achando que a gente nem é crente. Tem gente que diz por aí que crente não sofre, que nós somos então filhos do rei, que nós temos que ter o melhor e que nós temos que ter o carro do ano. E eu gosto de ter carro, eu quero comer o melhor, mas por que nem sempre eu tenho, nem sempre que acontece comigo? E aí você cria uma crise de saber se você é ou não é amado por Deus. Numa dessas minhas crises, será que Deus se importa comigo? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Por que está acontecendo isso ou aquilo outro? Por que eu estou passando por essas lutas, por essas tribulações? Por quê? Por quê? Eu me deparei com um trecho da palavra de Deus que me encheu o coração de consolo e ao mesmo tempo de direção, e eu quero compartilhar contigo esse texto. Esse texto está aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Se você tem uma Bíblia perto de você, pega essa Bíblia. Acompanhe comigo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. Eu vou ler pausadamente. Diz o texto da palavra de Deus a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Grifa isso aí, ó. O Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Sabe por que Deus às vezes permite que a gente passe por lutas e tribulações? Porque Deus está com saudade da gente. Às vezes Deus permite que a gente passe por lutas e tribulações, porque se você pensar bem, quando está tudo bem com a gente, se brincar, a gente até esquece que Deus é que está nos livrando e Deus é que cuida da gente. Se brincar, a gente vai andando por aí e dorme o sono dos justos e até a hora antes de dormir, aquela oração que você começa de noite e diz Senhor Deus e cai no sono e fala uma língua, até uma língua estranha que acho que nem Deus traduz, que é aquela língua do ronco, e você acorda no dia seguinte você diz amém, amém, glória a Deus. Então é uma noite de uma oração especial. Você não está nem me preocupado. Mas quando a coisa aperta, quando o dinheiro não dá, quando o filho chega tarde, você marcou um horário, o filho não chegou, você dobra de joelho, você cai ao pé da cama, você chora, você jejua, você busca a Deus, você clama, às vezes Deus permite que a gente venha e receba uma tribulação, porque na realidade, sabe o que está faltando? Deus está querendo ter mais intimidade com você. Porque veja bem o que diz o texto diz assim, o Pai de misericórdia, versículo 3, e Deus de toda, preste bem atenção,
toda consolação. O que significa que Deus entende de carro velho, Deus entende de computador, Deus entende de máquina de lavar roupa, Deus entende de comida, Deus entende de tudo, Deus entende de pregação, Deus entende de estúdio, enfim, Deus entende e Deus tem consolo. O que significa isso? É que Deus tem solução, Deus tem consolo. E diz o versículo 4, início do versículo 4, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Sabe, então em vez de você ficar pensando, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, porque eu estou passando essa luta, você devia inverter a ótica da coisa. Você devia pensar, Deus quer que eu esteja mais perto dele, Deus quer fazer um cafuné santo em mim, Deus quer passar a mão na minha cabeça, Deus quer me consolar, Deus quer agir a meu favor. Então em vez de você pensar que Deus se esqueceu, não, Deus quer te aproximar. Deus está te aproximando de você dele. Isso é mais precioso do que tudo, porque você pode ganhar o mundo inteiro e você pode perdê-lo. Mas ele tem consolo. Há um texto da palavra que diz que até os nossos cabelos estão contados. Os fios da cabeça. Você já reparou que todo dia cai cabelo seu? E todo dia nasce cabelo? Tem gente que cai mais cabelo do que outros. É mais fácil para contar, mas Deus conta todo dia os nossos cabelos. Sabe o que significa? Que ele faz um cafuné em você, ele cata cabelo, mas você nem sempre percebe. Às vezes você passa o dia inteiro e não percebe que Deus te livrou. Quantos livramentos você já passou no dia de hoje? Você nem percebeu, você nem deu glória, nem deu graças a Deus. Você não percebe, às vezes é o carro, é o trânsito, às vezes é você pegar o ônibus, às vezes é você não pegar o ônibus, às vezes é você entrar no avião, às vezes é você não entrar no avião, às vezes é você ficar em casa, às vezes é você não ficar em casa, mas em todos os momentos Deus está livrando, cuidando, os anjos do Senhor acampam, Ele acampa ao redor daqueles que os temem e os livra, mas nem sempre nós percebemos. Nós nos tornamos mais sensíveis à vontade e à palavra de Deus quando a gente está passando umas lutas e tribulações. Você vai concordar comigo. Então, quando estivermos passando luta, se você estiver passando luta, dá glória. Em vez de você murmurar e reclamar, a Bíblia diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. A Bíblia diz que Ele sabe disso, Ele conta isso e Ele tem consolo. Então, em primeiro lugar, uma das razões pelas quais Deus permite que nós passemos por lutas e tribulações é porque Ele quer aumentar a intimidade sua para com Ele. Sabe, queridos, eu tenho passado por algumas lutas. Todos nós passamos, mas eu tenho enfrentado lutas na nível familiar. E uma vez eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Por quê? Eu não sei a resposta completa, mas sabe, eu descobri uma coisa. Eu descobri que Deus permite isso para que eu possa sentir o que Deus sente. Deus permite isso para que eu possa sentir o que Deus sente. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas. Então ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é passar por todas essas coisas e ele sente misericórdia de nós. Mas nem sempre nós sentimos o que Deus sente. Por exemplo, quando alguém diz para você, eu não te amo, e você ama essa pessoa. Eu não te amo, e você ama. Aquilo dói em você. Dói em você, não dói? Em mim dói. Mas nem sempre a gente percebe o quanto dói em Deus isso. Porque Deus nos tem amado. E mesmo que a gente ame as pessoas, a gente acha que ame as pessoas, a gente não ama as pessoas perfeitamente. Mas Deus nos ama perfeitamente. Em outras palavras, qualquer pessoa tem razão, tem motivos para não nos amar. Porque você não ama perfeitamente. Mas Deus me ama perfeitamente. Eu não tenho razão, motivo nenhum para não amar a Deus. E no entanto eu quero dizer que nem sempre eu amo a Deus como Deus quer ser amado. E sabe, isso dói tão profundamente no coração de Deus, que Deus resolve de vez em quando, Eleazar, eu quero que você sinta o que eu estou sentindo por tua causa, porque você não me ama como eu te amo. Então eu vou te mostrar uma coisa. E aí ele permite que você perceba e sinta na pele o que é amar e não ser amado. E quando você descobre isso, você participa um pouco mais do amor, da grandeza de Deus. Você está mais íntimo de Deus. Você olha com os olhos de Deus.
Deus faz isso com uma ferramenta: a luta e tribulação. Isso não tem a ver com pecado. Isso tem a ver com Deus querendo ser mais íntimo de você. Deus querendo você mais perto dele. Veja, querido, aqui no capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 3 e início do versículo 4, você tem essa grande razão, que bastaria por si só, pelo qual importa a gente passar por lutas e tribulações, para aumentar a nossa intimidade. Mas sabe, Paulo dá mais uma outra razão. Olha aqui, continuando no versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, vírgula, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Preste bem atenção. Sabe o que está dizendo esse versículo 4? Ele está dizendo que quando Deus permite que venha uma tribulação para você, Ele tem um outro objetivo. Qual é o outro objetivo? Promover você, tornar você mais útil, tornar você alguém mais capacitado para ser canal da bênção dEle. Porque às vezes nós passamos por tribulações que a gente não sabe por que está passando. Você só vai entender isso lá na frente, quando alguém chega passando lutas e tribulações semelhantes àquela e você tem uma palavra boa, temperada. Uma senhora diaconisa, boa irmã em Cristo Jesus, num só dia, lá em Belém do Pará, num só dia, os seus 3 filhos foram chacinados. E junto aos 3 filhos tinha mais um homem que era genro dela, casado com então uma de suas filhas. E havia mais outros 2. Esses 6 homens, numa emboscada, foram mortos, queimaram seus corpos, e de tal maneira que juntou pneu, pau, borracha, tudo ali, e os corpos desses 6 homens, todos no só dia, e de tal maneira que não se conseguia achar os corpos para fazer um sepultamento digno. Nós ficamos uma semana naquele velório esticado, com as notícias desencontradas. Ah, morreu, ah não, escapou, vai aparecer, não vai, vem, morre, não morre. E aquela mulher crente, diaconisa, aguentando aquele rojão, e as pessoas perguntavam: como é que a senhora está aguentando? Por que a senhora está passando por isso? Por que aquilo? Como a senhora aguenta? Como é possível? Como é possível? E ela fazia: eu não sei, Deus é que está me dando força e consolo, é Deus, eu não entendo o que está acontecendo, até hoje, já passou vários anos isso. Ela, claro que como toda mãe, ela sente a dor da perda, mas ela está firme no Senhor. Por quê? Porque Deus deu para ela um consolo que eu não tenho explicação. Não tem explicação para essa mulher. Mas sabe o que começou a acontecer lá em Belém? Quando a gente passava por algumas tribulações, lutas, algum casal da igreja estava passando por dificuldades, alguém chegava: ó, pastor, fulano e tal está passando dificuldade, vai lá. E antes de eu ir, eu mandava essa irmã diaconisa, eu falava assim: vai lá, irmã, vai a senhora, fala lá. E ela: tá bem, pastor, nem sabia que eu estava de certa forma usando aquela irmã querida. E ela saía, ia visitar aquele casal que estava passando lutas, e aquele casal olhava assim, já estava lá com as lágrimas nos seus olhos, chorando por causa das lutas, dificuldades. E quando eles viam aquela irmã chegar, eles já iam enxugando as lágrimas, já iam puxando e já iam se preparando, e pensavam assim: se aquela irmã aguentou, nós também podemos aguentar. Resultado: aquela irmã levava consolo, sem saber que consolava, e ela levava o consolo que ela tinha recebido. E esse consolo que ela tinha recebido, ela começou a ser agente de consolação para tantas outras pessoas que não aguentavam. Aquele exemplo fluía. Então preste bem atenção, querido. Talvez você esteja passando lutas financeiras, talvez você esteja passando lutas emocionais, familiares, enfim. Tem tanto tipo de coisa que acontece por aí, né? Perseguição, e você está tão para baixo, tão desanimado, pensa em desistir de tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não pense que Deus esqueceu de você, pelo contrário. Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer te promover, Deus quer te colocar num outro nível. Deus quer contar mais com você, Deus quer que você seja mais útil para Ele. Deus então não desistiu de você, pelo contrário, Ele quer te utilizar para a glória dEle. Para a glória dEle. Por isso que Paulo aqui em 2 Coríntios vai demonstrando por que a gente é bom passar por lutas. É bom passar por provações. Ele mesmo diz: eu dou glória mesmo.
Olha, por favor, porque Paulo dá mais outra razão, outro motivo pelo qual importa a gente passar por isso. Então muda a tua maneira de ver as coisas da vida. Pare de olhar para baixo e quando as lutas e as coisas estão difíceis, olhe para o Senhor, olhe para o alto, olhe para a glória, olhe lá para cima. Veja, por favor, aqui no versículo 5, continuando a leitura do texto. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, grife aí, grande medida, assim também a nossa consolação, grifa, transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Como você participa do sofrimento, você também participa do consolo. Sabe que verdade maravilhosa está aí? Seja lá qual for a luta que você está passando hoje, ou que você vem passando há anos, eu quero dizer uma coisa para você, segundo esse texto, versículo 8, o versículo 7. Vai passar. Pensa comigo, vai passar. Não tem luta, não tem sofrimento que dure eternamente. Vai passar. E se você passar e for aprovado, você vai ter consolo, consolação. Vai passar, já está passando. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito vai ser aquele dia que o Senhor vai romper as nuvens e vai vir e vai colocar os pingos nos is, e vai colocar os pontos nos lugares certos, as vírgulas nos lugares certos. O Senhor vai ter resposta, o dia claro está vindo. E assim como você é participante do sofrimento, você vai ser participante da consolação. Deus tem consolo. Mas sabe que tem aqui uma coisa especialíssima aqui nesses textos do versículo 5 e diante? Porque aqui diz o texto que os sofrimentos, eles vêm em grande medida. Pense que a sua vida é como um jarro de meio litro de água, um jarro. E vamos imaginar que essa é a sua vida, essa é a sua capacidade de resistência. O texto está dizendo que o sofrimento vem em grande medida, isto é, ele vem até na capacidade que você tem de suportar. Porque Paulo diz que não vem tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então suponhamos que a sua capacidade seja de 1 litro e vem aí uma grande sofrimento. O que você está passando hoje é tão grande que a água da tribulação, a água suja da angústia está tão profunda que está ali quase na boca da jarra, mas não ultrapassa a jarra. Ela é em grande medida. Grande medida. Está doendo. E a sua dor é justificável. A minha também. Mas está doendo. Ela é em grande medida. Mas sabe o que diz o texto? Ele está dizendo que o consolo de Deus, ele não é em grande medida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O consolo de Deus é transbordante. Então pensa na sua jarra. A jarra vai até um certo ponto e está ali, em grande medida. É ruim, terrível. Mas a graça e o consolo, ele não é em grande medida, ele é transbordante, ele ultrapassa a grande medida, ele derrama pelas laterais. Sabe o que significa, querido? Por exemplo, suponhamos que a sua capacidade é um jarro de 1 litro. Suponhamos que o seu irmão do lado, ou alguém da sua família, em vez de ser um jarro, é assim um tonel, é um vaso enorme. A tribulação dele é terrível. Suponhamos que você seja como aquela senhora que eu contei há pouco, que os filhos são mortos e aquela angústia de uma mãe. E você, nossa, aquela tribulação, aquilo é pior do que a minha. Então o vaso dela é maior do que o seu. Você quer trocar a sua jarra pelo vaso dela? Provavelmente você diga, não, de jeito nenhum, vou ficar aqui com a minha tribulaçãozinha, já que ela é grande demais para mim, e eu vou ficar com ela. Mas sabe o que diz o texto? Que na medida vem o transbordamento. Então, se você é um vaso de 1 litro, transborda num vaso de 1 litro. Se o outro passa a angústia e a tribulação de 1 tonel, a bênção é proporcional.
Sabe o que eu quero dizer? É que se você está passando uma grande luta, te prepara, porque depois de toda grande luta vem uma grande bênção do Senhor. E tem bênção que só vem depois que você passar por aquela luta e aquela prova. Você só passa no vestibular se você passar uma grande prova do estudo. Mas depois vem o quê? Você vira um universitário. Você tem uma carreira. Tem gente que só fica no vestibular. Vai ficando reprovado, bate na prova e volta, bate na prova e volta. Tem um monte de crente que por aí que está na mesma prova, ano após ano. Ah, pastor, estou de novo na prova, na mesma. Não é outra prova, porque outra prova sempre virá. Mas na mesma prova. Por quê? Porque nunca é aprovado, nunca persevera na prova, nunca passa na prova. Então preste bem atenção, você está passando lutas, eu também estou. Muda teu foco. Já falamos aqui de 3 coisas, olha. 3 razões pelas quais que a gente deve dar glória a Deus por ela. Primeiro, Deus quer aumentar a intimidade dele para contigo. Segunda, Deus quer dizer para você que ele quer tornar você mais útil na sua obra. Então ele quer te promover. Terceiro, ele quer dar a você uma bênção que você só vai ser digno dela, você só vai poder conquistá-la se você passar de cabeça erguida, olhando para o alto e consumador da nossa fé, para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e olhando para aquele que ganhou todas as coisas. Não que nós já sejamos perfeitos, pelo contrário, mas prosseguindo sempre para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E quando isso acontece depois, no final de toda a prova, tem um transbordar de consolação, tem uma bênção para você. Então pare de olhar para trás, pare de olhar para os lados, olhe para frente. Pastor, não estou enxergando nada, não tem uma luz no final do túnel. Olhe com os olhos da fé. Quarta razão que Paulo dá para Deus permitir que a gente passe por lutas e tribulações. Olha, por favor, veja o versículo 8. Nós estamos lendo 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 11. E agora estamos no versículo 8. E no versículo 8 diz o seguinte: porque não queremos, é Paulo dando o testemunho dele agora. E Paulo diz: não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Queridos, esse versículo nós precisamos lê-lo com mais atenção. Paulo está dizendo que ele, apóstolo, ele missionário, ele pregador da verdade, ele que de repente dizia fica cego e o cara ficava cego, ele que tinha uma autoridade tremenda da palavra e de milagres, ele estava na obra do reino do Senhor, cheio do Espírito Santo, e diz que veio sobre ele uma tribulação tão grande que diz o texto que foi acima das forças dele e que produziu nele um desespero. E ele desesperou até da própria vida. Então, para mim, a leitura simples que eu faço é: ele pensou, melhor morrer. Não há solução para o meu problema. Eu estou no fim do buraco, no poço. Eu não tenho jeito, é melhor morrer, eu quero é morrer. Já imaginou Paulo sentindo vontade de morrer? Eu conheço alguns crentes que têm vergonha de dizer que está passando tantas lutas que está com vontade de morrer. Eu quero dizer que depressão é um negócio que está assolando muita gente. Tem muitos crentes que têm medo de falar isso, porque hoje em dia, se você falar que é tentado, já diz que você está em pecado. Tem gente que acha que se você está passando lutas, é que você é um crente de segunda categoria. Então é melhor, a gente não fala que está com problema, a gente não fala que está com luta, a gente não fala. A gente tem medo de falar. E se falar então que está com vontade, teve desejo de morrer, eu acho que nessa hora, se é pastor, perde o cargo na igreja. Paulo está dizendo que ele se desesperou até da própria vida. Graças a Deus. Quando eu vi esse texto, eu disse: graças a Deus. Não é só eu que passo lutas e tribulações. Olha que Paulão aqui passando aqui um negócio feio. E ele disse que ele pensou: vou morrer. Agora, sabe o que me deixa intrigado? É que por que é que Deus permitiu uma tribulação sobre Paulo? Sabe por que eu digo isso? Porque o mesmo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 13, ele escreveu que Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará livramento, de sorte que possais suportar. Lá em 1 Coríntios 10, 13, ele diz que não vem tentação que não seja humana, isto é, não vem nada maior do que eu não possa aguentar. Mas, no entanto, ele diz que veio uma tribulação sobre ele que foi acima da capacidade de Paulo de aguentar. Bom, em primeiro lugar, lá em 1 Coríntios, é bom a gente salientar, lá Paulo fala de tentação. Tentação é a ação do diabo
fazendo com que você peque. Deus botou um freio no diabo. Aleluia. Você já não é mais escravo. Você tem liberdade pela palavra. Deus botou um freio. O diabo não chega e diz assim, agora você vai ter que pecar. Não. Você só peca porque você quer. A gente tem que parar de botar culpa no diabo. Ah, foi o diabo. Não, foi você. Se você pecou, foi você. Se eu pequei, sou eu. Vamos assumir os nossos erros. Vamos assumir nossos pecados. Aliás, só tem uma solução mesmo. Para solucionar pecado é confissão. Você lembra que o homem, assim como Adão e Eva, tem mania de jogar a culpa nos outros, né? Adão, você pecou. Não, foi a mulher que o senhor me deu. Ah, não, ô Eva. Ah, não, senhor, foi a serpente que o senhor fez. Ela me enganou, ela me seduziu, foi a serpente. Chegou para a serpente não sabia, né? Não tinha nem braço, né, coitadinha, né? A serpente se enroscou toda, né? Ela ia falar o quê? Ela ia apontar para quem? Ela ia falar quem? Fui eu. Aí, legal. Então, quer dizer, nós temos que parar de fazer desculpas e jogando para os outros os erros da gente. Se você pecou, só tem uma solução. Tem solução. Qual é a solução? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É fácil e é difícil. Tá bem, então Deus não permite que você seja tentado além das nossas forças. No entanto, aqui no 2 Coríntios, Paulo está dizendo que vem uma tribulação. Até agora nós estamos falando que Deus permite que as tribulações venham, e Ele permite porque Ele quer fazer algumas coisas melhores. Ele quer aumentar a intimidade, Ele quer te promover, Ele quer te dar uma bênção. Mas tem aqui uma outra coisa profunda. Por que é que Deus permitiu que viesse uma tribulação sobre Paulo? No versículo 9, Paulo nos dá uma dica. Olha o versículo 9 aí da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Contudo, diz Paulo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Por que é que Deus permitiu que o apóstolo, missionário, o homem de Deus que todos nós devemos, passasse por essa grande tribulação? Por quê? Veja, quando ele diz para que não confiemos em nós, a mim me parece então que Paulo está dizendo o seguinte: eu amava Jesus, eu queria fazer a obra de Deus, eu pregava, eu fazia muitas coisas, mas eu fazia muitas coisas na minha própria força, confiando na minha sabedoria, confiando no meu conhecimento técnico teológico, confiando na minha capacidade, porque eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu sou hebreu de hebreus, e então eu posso isso, eu posso aquilo outro, e podia mesmo. Ele tinha uma capacidade, uma resistência, uma sabedoria, e ele queria fazer, e ele fazia e tal, e ele foi fazer, e Deus foi deixando ele fazer, e foi utilizando ele, mas ele não tinha aprendido um negócio, e se ele não aprendesse aquilo, ele perderia o seu ministério. O que ele tinha que aprender? Ele tinha que aprender a confiar no Deus que ressuscita os mortos. Então Deus permitiu que viesse uma tribulação sobre Paulo tão grande que Paulo desmontou toda a sua capacidade física, desmontou toda a sua capacidade econômica, acabou toda a sua capacidade emocional, acabou toda a sua capacidade de prever coisas boas do futuro, acabou toda a sua capacidade de pensamento de autoajuda, acabou toda a sua capacidade de amigos. Ele ficou só no meio da tribulação, desesperado até da própria vida. E de repente ele entendeu que ele não podia confiar nele. Ele tinha que confiar no Deus que ressuscita mortos, que traz à existência aquilo que não existe. Ele tinha que aprender aquilo que Jesus ensinou para os discípulos: sem mim nada podeis fazer. Ele tinha que aprender que quando ele está fraco, aí é que ele está forte. Que quando ele está forte, ele está fraco. Ele tinha que aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Tanto ser exaltado quanto humilhado, tanto ser honrado quanto ser apedrejado, tanto de fartura quanto de escassez. Ele tinha que aprender isso. E ele tinha que aprender que todo o seu contentamento, a sua alegria, vinha do Deus que pode fazer o que quiser, quando quiser, como quiser, para a glória dele, somente dele. Deus então permitiu, e veio sobre Paulo uma tribulação tão grande, porque Deus estava querendo disciplinar Paulo.
Não queria só mais intimidade, não queria dar mais poder, não queria dar mais uma bênção muito grande. Deus queria também disciplinar. Puxar a orelhinha dele e dizer: meu filho, eu gosto de você pra caramba e eu quero que você dure no seu ministério. Eu quero que você dure nisso que você está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Você está fazendo na sua própria força. Então vamos fazer um negócio. Eu vou jogar você por terra para que você volte da terra e diga: Senhor, é na tua força. Os que confiam no Senhor voam com asas como águias, voam lá em cima, porque é Ele que faz isso. Ele que faz isso. Sem mim nada podeis fazer. Um dia eu recebi uma senhora no meu gabinete dizendo: pastor, eu desisto do meu marido, eu não quero mais saber. Já tem 20 e tantos anos que eu vivo com esse homem e eu prego para ele, e eu falo de Jesus para ele, e isso, e faço aquilo outro, e não sei o que, e ele não quer saber de Jesus, ele não me ouve, então eu desisto. E quando ela disse: se ela desiste mesmo, ela falou assim: desisto. Eu falei: glória a Deus. Ela falou: o que é isso, pastor? Irmã, a senhora está falando demais, a senhora fala demais, a senhora prega demais e vive de menos. Esse é o problema nosso. Nós sempre pregamos mais do que vivemos. Por isso é que Pedro diz: mulher, se você quer ganhar seu marido não é crente, cala tua boca. Cala tua boca, minha filha. Para de querer ser a senhora do destino deles. Para de querer dar exemplo quando você nem exemplo é. Viva o exemplo, pratique a fé, pratique o amor, pratique a caridade, mude o seu comportamento, pare de se vestir com imoralidade, vista com decência, com alegria, cuide dele com carinho, saiba que Deus está agindo, é Deus produzindo efeito em você. Se produzir em você, ele vai pensar: uau, deve ser alguma coisa muito poderosa, porque transformou minha mulher, então pode transformar a mim também. Pronto. Quando aquela mulher desistiu e ela parou de lutar com as suas próprias forças, não demorou muito. Não demorou muito. O Deus que ressuscita mortos transformou e transformará a vida de qualquer um. Querido, eu quero que você pense um pouquinho. Eu não sei bem como você está enfrentando a sua vida, as suas lutas, as suas tribulações. Mas uma das coisas que mais o inimigo quer fazer é fazer com que você não ame a Deus. Que você ache que Deus desistiu de você. E aí, no meio das lutas e tribulações que Deus permite, você começa a fazer as perguntas erradas. E você não tem as respostas corretas. E o diabo vem te jogando por terra para que você não persevere na palavra. Nesse momento, eu queria que você mudasse o foco da sua vida. Em vez de você olhar apenas para o problema, para a dificuldade, para a barreira, eu queria que você olhasse para aquilo que Deus está querendo fazer. Porque talvez Deus queira que você vá orar mais. Você não tem orado tanto, você não tem chorado tanto aos pés da cruz. E Ele está com saudade de você, cara. Minha querida, talvez Deus esteja com saudade. Ele quer fazer consolo em você, Ele quer que você perceba o quanto você é importante para Ele. Ele quer chamar a tua atenção. Então, em vez de achar que Deus quer se afastar de você, entenda, Deus quer se aproximar de você. Em vez de você achar que Deus não tem mais nada contigo, entenda, Deus quer te usar mais. Deus quer te dar uma experiência de vitória, uma experiência de vida, uma experiência de graça, uma experiência de perdão, uma experiência de amor, de abnegação. Deus quer mostrar para o mundo inteiro quanto um homem, uma pessoa, você, pode suportar, sobreviver e ainda assim, pelas razões certas, pelos motivos certos, mesmo que 1000 caia de um lado, 10.000 do outro, você fica inabalável. Deus quer te usar mais, querido. Dá um glória. Talvez você fique querendo, eu quero uma bênção, Também, quem sabe Deus está exatamente querendo te abençoar no meio disso. No meio dessa luta que você está passando, dê uma coisa que você só vai receber se você passar. E se você não passar, você não recebe. Mas se você olhar com olhos de Deus e você diz: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E se eu tenho que passar por isso, então eis-me aqui. Lembra de Jesus? Jesus no Getsemane? Jesus disse: Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice. De que ele está falando? Se é possível salvar o homem, se é possível salvar você, sem que ele passasse pela cruz. Ele estava pedindo ao Pai: Senhor, vamos arrumar um outro plano. Se tiver um outro meio de salvar o homem, eu vou salvar você. Passa de mim esse cálice. Eu não quero a cruz, eu não quero a vergonha, eu não quero a dor, eu não quero o sofrimento.
Você sabe qual foi a resposta de Deus? A resposta silenciosa de Deus foi: meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Se você não quiser passar pela cruz, você pode não passar, mas se você não quiser passar, o homem está perdido. Meu filho, se você não quiser passar pela cruz, essa pessoa que está me ouvindo agora não pode ser salva. E o que Jesus faz? Jesus diz: eis-me aqui, faça a tua vontade. E porque ele disse faça a tua vontade, olha que bênção transbordante veio sobre Jesus e veio sobre nós. Porque a salvação foi conquistada. A morte já não tem mais poder. Onde a morte foi tragada, onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte ali. Mas sabe, às vezes a gente vai vivendo uma vida também meio medíocrezinha, uma vida de cristão meio chechelento, se é que você me entende esse termo. Mais ou menos. A gente vai vivendo uma vida relaxada. E maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Às vezes a gente vai fazendo as obras de Deus na nossa força. A gente faz acordos. A gente tem que dar um jeitinho, meio brasileiro, mas não é só brasileiro que faz jeitinho, não. Todo pecador dá jeitinho, quer dar jeitinho. E você quer fazer isso, quer fazer aquilo outro, e você joga um irmão, uma pessoa contra a outra, você faz aquilo, você não deixa Deus agir. E aí Deus vem e tem que dar uma puxada de orelha. E às vezes Deus bota você, às vezes de cama, às vezes bota você no osso, às vezes. E vem uma tribulação para que a gente entenda que a gente não pode confiar em nós mesmos, nem confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem. Você é homem, eu também sou homem. Se eu confiar em mim mesmo, já sou maldito. Mas nós temos que botar nossa confiança no Deus que ressuscita mortos. Queria que você orasse comigo nesse momento e você pudesse colocar diante do Senhor e pedir para Deus mudar a maneira como você está olhando para a vida, para as lutas e para as tribulações. Senhor, eu te dou graças pelo que Paulo passou. Eu te dou graça pelo aquilo que ele ensinou. E eu te dou graça por aquilo que o Senhor tem permitido que nós passemos. Eu te dou graça, Senhor, porque tua palavra vai produzindo em nós vida, graça, trabalho, serviço, arrependimento, bênçãos. E elas vêm nesse crescimento das lutas e das tribulações. Então nesse momento nós queremos nos gloriar no Senhor. Então se estamos passando lutas e está doendo, a gente quer dizer glória a Deus que está no controle. Todas as coisas, diz a tua palavra, e nós temos crido, cooperam para o bem daqueles que te amam. Então nós queremos dizer que te amamos, Senhor, e queremos aquietar nosso coração, e queremos dizer, somos do Senhor. 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas nós estamos firmes no Senhor. Nós queremos dizer como os amigos de Daniel, diante da fornalha, diante do rei: ó rei, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, e o Senhor não pode fazer nada. Se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não nos prostraremos à imagem que o Senhor fez. Em outras palavras, nós somos de Ti, Senhor, nós somos Teus, e nada nem ninguém pode nos separar do amor do Senhor para conosco. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, porque nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Aumenta, Senhor, a fé, o amor daqueles que nos ouvem. Aumenta, Senhor, a dedicação, a certeza de que o Senhor tem coisas melhores e maiores para todos nós. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em o nome de Jesus. Ouça esse cântico que vai ser cantado do Ministério Atitude e Louvor. Tem um cântico maravilhoso e eu queria que você meditasse nele. Deus te abençoe. Nada é tão difícil, nada é impossível, nada é tão grande, nada é tão forte que Deus não possa destruir, que Deus não possa construir. Nada é
tão perfeito que seja imutável. Nada é tão firme que seja inabalável, que Deus não possa destruir, que Deus não possa construir. Deus está com você, se sozinho estiver e triste até chorar. Deus está com você, se pelo vale da sombra da morte você passa. Deus está com você, e sobre todas as coisas já te fez vencer. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Se as ondas do mar vierem te afogar, Deus está com você. Se o vil tentador chegar pra te assolar, Deus está com você, e sobre todas as coisas já te fez vencer. Deus está com você, Deus está com você. Nada é tão difícil, nada é impossível, nada é tão grande, nada é tão forte que Deus não possa destruir, que Deus não possa construir. Nada é tão perfeito que seja imutável, nada é tão firme que seja inabalável, que Deus não possa destruir, que Deus não possa construir. Deus está com você, se sozinho estiver e triste até chorar. Deus está com você, se pelo vale da sombra da morte você passar. Deus está com você, e sobre todas as coisas já te fez vencer. Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. Se as ondas do mar vierem te afogar, Deus está com você. Se o vil tentador chegar pra te assolar, Deus está com você, e sobre todas as coisas já te fez vencer. Deus está com você, 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 Deus está com você.